Oi, tudo jóia? Vamos retomar não, né? Retomar a nossa aula aí sobre comércio eletrônico. Bom, o que a gente vai falar agora um pouco é sobre como que o consumidor ele encara esse desafio do comércio eletrônico, porque tanto a empresa, né, que está aprendendo a vender, quanto o consumidor também está aprendendo a comprar pela internet. E isso tem a ver diretamente com os desafios que estão relacionados ao comércio eletrônico. Mas se coloca um pouco no lugar do cliente, né, do cliente do comércio eletrônico, e para pensar o que ele sente, o que ele vê, o que ele enxerga quando ele está diante de uma tela de um computador fazendo uma aquisição, fazendo uma compra. Tem alguns pontos que são muito claros aí para fazer esse tipo de avaliação, que a gente relacionou aqui, inclusive, né? Primeira coisa, sites conhecidos e sites confiáveis. Isso acontece até no comércio físico, né? No comércio tradicional. A gente tem lojas que estão ali faz, sei lá, 50 anos no mercado e uma lojinha nova que está abrindo, começando agora. A tendência é que as pessoas elas recorram mais à loja tradicional do que a lojinha que está começando agora, inclusive no comércio físico. No comércio eletrônico, da mesma forma. Então, você tem uma loja que está já há muito tempo, vende no comércio eletrônico, uma loja com site bonito, responsivo, com cores atraentes, bem organizado, e uma lojinha que está começando agora. A tendência é que as pessoas vão para a loja mais tradicional. Então, para quem está começando agora, é muito importante pensar em como cria uma imagem, confiança, confiabilidade nas pessoas para tentar tirar, né, um pouco aí dessa parcela de mercado dos grandes players para trazer para os pequenos comerciantes, para quem está começando o negócio agora. Então, o seu site ele tem que ter essa atratabilidade, né? Atratividade, aliás, desculpa, para trazer essa parcela de mercado para a tua empresa. Outra coisa importante, selo de aprovação. A gente busca isso. O que é selo de aprovação? É quando o site, a empresa, ela tem uma boa avaliação por parte dos consumidores. Tem empresas, inclusive, que se dedicam a fazer isso, tá? Elas recolhem informações sobre quem está vendendo no e-commerce e vão ali pedindo para as pessoas pontuarem com estrelinhas, com selinhos, com coraçõezinhos, e aí você tem aí uma pontuação que funciona como aprovação, e é a imagem da empresa que está sendo colocada ali. Isso é muito importante, o consumidor presta atenção nisso. Outra coisa importante, política de privacidade. A gente quer saber como que a empresa está usando os nossos dados. O que elas vão fazer com aquilo que a gente está descrevendo ali, tá? Se ela vai compartilhar isso com alguém, se ela vai vender isso para alguém, isso precisa estar de alguma forma contemplado na política de privacidade, dizer que não será feito, ou se for o caso, até se for feito, não sei, né? E aí a gente precisa concordar com isso ou não. Então é importante ter essa descrição no nosso site. Outra política importante, que é a política de devolução, é uma preocupação constante do consumidor do e-commerce. Puxa, e se eu não gostar do produto, o que eu vou fazer com ele? Então, precisa ter clareza em relação a como o consumidor deve proceder caso o produto venha com um defeito, ele não goste, não atendeu às expectativas dele, tá? Isso também tem que estar claro lá. As pessoas procuram por esse tipo de informação no nosso site. Tipo de informações que o site solicita. Realmente, colocar aquilo que você precisa para fazer a transação e não ficar coletando dados que não tem nada a ver com aquilo que você está pretendendo transacionar com o cliente. As pessoas ficam atentas a isso. Pô, para que ele precisa do número do meu título de eleitor para eu me vender um negócio, né? Realmente, tem transações que você vai pedir mais dados, tem outras que nem tanto. Então, fica atento para isso quando você for modelar aí o seu cadastro no seu site. E se o endereço começa com HTTP, tem o ícone do cadeado trancado. E o ícone do cadeado trancado você vai ver, inclusive, na nossa apresentação, que está ali. Representa um item de segurança, tá? Que é muito importante quando a gente está falando de comércio eletrônico. Esse site aqui, ele não tem HTTP, que ele está usando o aplicativo, mas as lojas de comércio eletrônico precisam ter. Também é uma demonstração de segurança para o cliente. Tudo isso que a gente falou está muito relacionado com os desafios que o e-commerce representa e que o e-commerce enfrenta, na verdade. E que a literatura apresenta principalmente como esses três aqui. Primeira coisa, preocupação do cliente sobre a privacidade. Então, quem é que nunca se pegou pensando, puxa, os caras vão clonar meu cartão, eles vão clonar minha identidade, eles vão usar isso para fazer sacanagem. É uma preocupação nossa, como consumidores. Então, a empresa
que está no e-commerce, ela precisa se preocupar com isso e garantir essa segurança da privacidade para as pessoas, tá? E se for utilizar aquele dado, o indivíduo ele tem que consentir naquilo. Então precisa ter essa informação disponível para o seu cliente na hora que você for consumir, você for colocar o seu e-commerce para funcionar. Outra coisa importante, superação de falta de confiança do cliente. Natural. Comprei na internet, será que os caras vão entregar? Será que vão cumprir o prazo? Como é que eu faço para reclamar se der alguma coisa errada? Se eu não gostar, como é que eu vou reclamar? Né? Como é que eu vou devolver? Como é que eu vou trocar? Será que é isso que está escrito mesmo? Será que essa foto que está aqui mesmo é de fato a foto do produto ou, sei lá, a descrição do serviço que eu estou procurando? Existe essa coisa da confiança, que é natural do ser humano, mas que se potencializa na internet, porque não tem esse componente tangível que nós estamos acostumados a lidar quando é o relacionamento na loja física. E um terceiro desafio, que são as questões globais. Hoje, com esse negócio de tecnologia, globalização, todo mundo compete com todo mundo. Então, a tua empresa que está, de repente, no Pantanal do Mato Grosso do Sul, está competindo, é possível de competir com uma empresa que está lá na China, na Europa. Isso é possível, tá? E nesse sentido, tem um lado muito bom, porque aí se você for bom no teu negócio, você pode expandir as suas fronteiras, vendendo para outros lugares, exportando, mas também tem um lado complicado, que é gerenciar essas questões que a gente colocou aqui, em relação à cultura, à linguagem, à distância, à infraestrutura, questões relacionadas à moeda, né, que é uma preocupação, por exemplo, para quem lida com exportação. Então, são pontos assim, muito importantes que, para quem entra no comércio eletrônico, tem que estar preparado para poder gerenciar, para poder lidar melhor com isso, tá? Então, como que o seu e-commerce faz para vencer esses desafios que a gente colocou agora? Primeiro, você precisa construir relacionamento com o cliente, tá? Então, entender que o cliente, ele precisa, no comércio eletrônico, ser alimentado constantemente. Então, programas de fidelidade, compartilhamento de opiniões, descontos para clientes é fundamental acontecer no comércio eletrônico, porque aí você vai estreitando o seu laço com ele, você vai se relacionando melhor com ele. Outra coisa importante, mostrar que a empresa está no negócio faz tempo. Se a sua empresa é uma empresa nova, isso não vai ser possível. Mas isso não, digamos assim, dispensa os outros itens que a gente falou. Não é porque a empresa é nova que ela não pode ter uma política de privacidade, uma política de devolução, coisas que são importantes e que demonstram a confiabilidade do negócio. Mostrar que o investimento foi feito, ou seja, mostrar um site bonito, uma ferramenta bonita, tem um cuidado ali, que quando você vai colocar foto, você não tira foto de qualquer jeito do produto, que teve um cuidado especial, porque ali você mostra a imagem da tua empresa. Se fosse numa loja física, você não ia dar uma caprichada na vitrine? Na mesma coisa no comércio virtual, precisa caprichar na ferramenta que você vai utilizar para vender para as pessoas. Buscar apoio de especialistas. É sempre bacana a gente recorrer aos especialistas, tanto para nos orientar sobre como proceder na hora de montar nossa loja, na hora de fazer os nossos posts, de fazer o relacionamento nas redes sociais, como também ter esses especialistas falando sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços. Isso aumenta a confiança que a pessoa tem naquela empresa, naquela loja, por exemplo. Participar de programas do governo é muito legal, porque quando a gente participa de programas, licitações, capacitações, treinamentos oferecidos pelo governo, de alguma forma isso vai aumentando também a nossa credibilidade, não é verdade? Então, as pessoas olham disso de uma forma diferente. Ah, puxa, participei de um treinamento pelo governo tal, pela instituição tal, né? Tem o pessoal da instituição ou da organização tal que me apoia, que me ajuda. Isso para as pessoas também tem um valor. E expor a certificação do site, ou seja, mostrar para as pessoas que aquele site ele tem de fato um nível de segurança interessante. Nessa imagem que tem aqui, né, na nossa tela, tem alguns desses pontos que a gente está colocando, tá? Aqui a gente tem aqui a certificação de segurança do site, a gente tem a central de relacionamento, tira dúvidas, as redes sociais que a empresa mantém, tá? Aqui a gente tem relações com investidores, ou seja, toda a transparência que tem da empresa em relação aos seus dados financeiros, programa de afiliados, que é justamente essa coisa do relacionamento e fidelização. Então, são alguns exemplos que a gente precisa se atentar na hora de construir o nosso comércio eletrônico.
Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre como potencializar o nosso site, como criar tráfego para esse site e aumentar os nossos resultados. Até mais.